Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 105, Nem Todos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 105, Nem Todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Lucas, capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do Mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte. Quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus, aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o Mestre sabia a causa de suas decisões, e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo que leva o título Nem Todos. Este título, Emmanuel utilizou a passagem evangélica anotada pelo discípulo Lucas, no capítulo 9, versículo 28, que diz: E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago,
e subiu ao monte a orar. Estamos começando a falar sobre o evento que ocorreu quando Jesus convidou Pedro, João e Tiago para que subisse ao monte. Mas não convidou os demais. E essa colocação é que vai ser dita por Emmanuel. Ele comenta assim: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Emmanuel indaga que somente Simão e os filhos do Zebedeu presenciaram. E esta colocação leva a nossa pergunta: por que somente eles? Por que somente eles foram convidados? Ele continua dizendo: por que não convocou os demais companheiros? Ou seja, os demais discípulos. Aí ele dá alguns exemplos. Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Ele pergunta ainda: não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? Mas, no entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Nesse parágrafo, ele está dizendo que Jesus ele tinha o motivo pelo qual estaria chamando somente os três. E que os outros, embora fossem indagadores e que sentiriam bem passando por essa experiência, mas a questão não era essa. Era que ele pudesse dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O mestre sabia essas questões. Continua dizendo que o fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Significa forçar a porta do plano espiritual. É muitas vezes nós queremos uma posição que ainda não estamos lá. É preciso muito mais coisas, não simplesmente querer e não somente querer acessar essas patamares mais altos do plano espiritual. Ele diz, certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Aqui, Emmanuel fala com outras palavras, que esse intercâmbio que existe entre entidades do além, com aquele núcleo, ele tem pessoas que não estão preparadas a um só tempo, ou seja, todos juntos para receber responsabilidades e benefícios. Todos almejam, mas nem todos estão preparados. Continua, não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia
ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Emmanuel diz que não se confia a um homem a produção de um aparelho precioso só porque ele está tomado de bons desejos. É necessário que ele tenha uma competência prévia para pegar aquele aparelho. E ele dá algumas palavras também de colocações. Não se atraiçoa impunemente à ordem natural. O que ele quer dizer é que quando nós fazemos isso, nós estamos realmente atraiçoando essa ordem natural das coisas. E diz, nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Ele está afirmando que nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, ao mesmo tempo, as grandes revelações. E ele continua dizendo que cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Ele faz essa colocação dizendo que cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Agora, nesse mistério, ou seja, nesse cargo, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Esta foi a razão pela qual, através de Emmanuel, ficamos sabendo por que todos não foram chamados. Então, é necessário para esse cargo, além das boas intenções, além delas, é necessário que tenha uma apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. Isto é, a pessoa está efetivamente preparada porque ela tem uma boa ficha, uma boa relação de coisas que ela fez. Na conclusão, ele diz, e no mundo toda gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificaram a servir e a educar-se. Nessa conclusão, realmente ele diz, no mundo toda gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Todos querem, de alguma forma, acessar os planos espirituais mais altos. Mas muitos, eles não estão prontos para servir e para educar-se. Ele pode até achar, mas às vezes, ele, a maioria das vezes, não está preparado. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.